Que bom poder, nesse clima, onde o nosso coração se prepara para a Jornada Mundial da Juventude 2016. O Papa João Paulo II disse na encíclica Domino et Vivificantem que, de fato, Jesus iria nos enviar o Espírito Santo para que pudéssemos dar testemunho dele. E eu fico pensando, nesses tempos, nos dias de hoje, o que seria dar testemunho? Dar testemunho nos dias de hoje como jovem, Adriano. Vou dar a minha opinião, você vai me corrigindo se eu estiver errada, mas hoje dar testemunho pra gente é nadar contra a correnteza. A gente contra aquilo que vem atacar a nossa fé, os nossos princípios, os valores cristãos. E é pedindo a força do Espírito Santo que a gente começa essa troca de conversa, junto com o hino da JMJ, né? A gente já vai ouvindo o sonzinho começar, então vamos pedir essa força do alto para começarmos mais um programa. Boa noite para você, boa noite, Adriano, bem-vindo a todo mundo. Boa noite, receba o poder, hino da jornada de Sydney, 2008. De todo mundo chegará reunidos para adorar. A tua presença alegrará e o teu reino vou anunciar. Aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito. Aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito de amor. O Espírito é Senhor da vida, ensina o amor, viveremos para amar e o teu reino vou anunciar. Receba a força do Espírito. Aleluia, aleluia. Receba a força do Espírito de amor. A força do Espírito. Porque foi minha primeira jornada mundial da juventude lá na Austrália. E que bom lembrar das palavras de Bento XVI, dizendo para nós jovens: tenham a força do anúncio, tenham a ousadia do testemunho. E é por isso que nós já queremos convidar os nossos convidados do programa de hoje para nos ajudar a entendermos, algumas ideologias que se levantaram, alguns sistemas que se levantaram e que, querendo ou não, a gente pode afirmar pela fé, através de Nossa Senhora, eles ruíram. Mas ainda se vê, se ouve ecos disso. Mas para nos ajudar nessa reflexão, quero chamar aqui ele que é professor de filosofia, mestre em filosofia pela PUC São Paulo. É o Francisco Radso, por favor. Queria que pudesse aplaudir. Bem-vindo.
ainda para nos auxiliar também nessa reflexão, principalmente olhando para um lado teológico, ele que é mestre em Bíblia, filósofo e teólogo também, né, pela PUC, professor de hebraico, ele que é Cláudio Rufino, por favor. Sentados, a gente dá início, né, às boas perguntas. Então, a plateia também sinta bem à vontade, né, sinta-se bem à vontade de fazer perguntas. Você em casa pode interagir conosco através aí, né, da hashtag Canção Nova na JMJ. É isso mesmo, bem-vindos à plateia, família Canção Nova, bem-vindos aos nossos convidados. Eu já vou aproveitar, né, como o Adriano foi falando ali, de alguns ecos que a gente ainda escuta, de algumas ideologias que se levantaram. Eu gostaria de começar esse programa perguntando para ambos, né, tanto para o Cláudio quanto para o Francisco, a respeito da fé e do comunismo. Se são realidades completamente antagônicas ou se elas, em algum momento, elas se conversam, se o cristianismo é totalmente contra, existe uma estranheza a respeito do que é a fé cristã contra o comunismo? Tem algo dessa ideologia que a gente diz, não, isso aqui dá para aproveitar, alguma coisa assim? Quem começa? Vamos lá. Bom, pessoal, muito tem se falado sobre o tema nas redes sociais, na atualidade, de uma maneira que eu entendo radicalizando para os dois lados. E eu acho isso um grande problema. Por quê? Porque os argumentos não são colocados de uma maneira clara, não há uma compreensão dos conceitos fundamentais do assunto e muitas vezes alguns que inclusive nem leram grandes autores que pautam a discussão, até mesmo o próprio Marx. Do ponto de vista teórico, qual é o grande problema que o marxismo traz? E falando do marxismo, a gente tem que pontuar o seguinte: Marx escreveu algo e depois pessoas influenciadas por ele também escreveram. Então, como que numa linha de sucessão do seu pensamento, de atualização e assim por diante. Dentro do pensamento de Karl Marx, no século XIX, nós temos um ponto que é muito complicado, e isso é algo que a igreja não aceita, não tem como aceitar, que é aquilo que nós chamamos com o nome técnico, nós assim, Marx chamava de materialismo histórico dialético. Para a gente ser bem direto, com esse ponto da sua teoria, ele reduz toda a realidade à materialidade. Para ser direto, para valer agora, significa que Deus não existe. O que existe é só matéria, e Deus seria, em certo sentido, uma criação humana. Esse ponto, obviamente, ele não entra em consonância com a fé, que já pressupõe, na sua primeira afirmação, creio em Deus. Né? Depois a gente continua, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e assim por diante. Então eu diria, neste ponto fundamental, o marxismo, pensamento de Marx, não se enquadra com a fé cristã ou a fé em algum Deus. Bom, eu vou tentar ser um pouco mais direto em relação a isso, já que ele colocou em pontos fundamentais. Presumindo que fé, que nós estamos falando, é a fé cristã. Sim. E a fé do credo. E presumindo que comunismo é o comunismo ateu marxista, é o comunismo científico, o socialismo científico, que vem da obra do Marx. Não, são totalmente incompatíveis. Inclusive, há encíclicas papais, estou com uma delas aqui, do Pio XI, que condenam o comunismo. Então, o comunismo é uma doutrina histórica, uma doutrina, uma cosmovisão de mundo condenada pela tradição apostólica, pela tradição cristã. Sobretudo, isso é fundamental dizer, né? Por conta disso, encerrar tudo na materialidade. Então, pontos do credo niceno-constantinopolitano, né?
o nosso Deus que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, a dimensão do invisível, espiritual, tudo isso é negado. E nós, como cristãos católicos, cremos que sim, obviamente, existe um Deus, existe dimensão espiritual e assim por diante. E o Marx, ele nega esse ponto. Bacana, você já percebeu aí, né, que são coisas que se divergem, mas a gente vai entender um pouco mais, né, o que seria o comunismo, o que seria o socialismo, o próprio marxismo. Será que tá numa panela só mesmo ou não? Um é prato de entrada, outro é o principal, outro já vem de sobremesa. A gente vai entender um pouco sobre isso, mas a gente quer saber de você. Você sabe o que seria o comunismo e o socialismo? E as pessoas aí na rua? Nossa equipe preparou essa enquete e a gente vai curtir agora o que o povo pensa e sabe sobre comunismo e socialismo. Muitos se confundem acerca da diferença entre o comunismo e o socialismo. Há quem pense que as duas desempenham as mesmas funções e os mesmos ideais. Há quem acredite que um é continuação do outro. Mas o que será que os jovens pensam sobre esse assunto? É o que vamos ver agora. Vão para o mesmo caminho, só que uma prega a luta armada, que é o comunismo, e o socialismo já é mais tranquilo, com os mesmos ideais, só que não impondo, entendeu? E é um regime de segregação, o comunismo, que já te pega, já te coloca para fazer, te obriga a fazer as coisas. Já o socialismo não, é mais tranquilo, mais pacífico. Para mim tem diferença, assim. Eu acho que eu aprendi assim é que o comunismo é um estágio mais avançado do socialismo e que o socialismo é dividido entre todas as pessoas igualmente. É indiferente se a pessoa faz tal função e tudo mais. Mas e no comunismo tem a coisa da ditadura, o poder na mão de uma pessoa. Para mim, o comunismo é como se fosse um estilo de ditadura, onde são postas regras e aquela sociedade tem que obedecer, fazer aquilo que o governo manda. E já no socialismo, vamos supor, vou comparar como se fosse um grupo de trabalhadores, onde trabalham em prol para conseguir seus objetivos e não há um ser maior e nem menor do que o outro, sim, todos são iguais e vivem da mesma forma. Comunismo é o estado perfeito, né? E a diferença dele com o socialismo é porque o socialismo é o caminho para se chegar ao comunismo, né? Que é através da estatização dos bens. O comunismo e o socialismo, vejo, são coisas bem próximas. Existe apenas uma diferença, que no comunismo a gente tem que obedecer, né, por obrigação. E no socialismo a gente pode escolher aquilo que é melhor pra gente, não precisa fazer porque a pessoa está impondo isso pra gente. Ana, eu não vou deixar passar de liso, porque os dois são mestres e professores. Nota para as respostas que vocês ouviram de 0 a 10 para essa classe. 7. 7. Eu daria um 6 por aí. Então já deu para perceber aí que, olha, na média ali não passa. Ou seja, muitas questões equivocadas, né, que o povo ainda traz sobre essa temática, comunismo e socialismo, né? Sim. Mirela? A gente já tem pergunta, né? Quero convidar antes disso, me deram uma plaquinha, gente, tô chique hoje, para você participar nas nossas redes sociais, usando a hashtag Canção Nova na JMJ. A gente tem pergunta da plateia, mas você que está em casa também é plateia. Então, se você quiser mandar sua pergunta, a Regiane vai passar para a gente aqui. E aí eu já fiquei sabendo que, enquanto a gente estava no VT, né, surgiram questões aqui, e o Guilherme falou que tinha uma pergunta. Fala, Guilherme. Boa noite. A minha dúvida é que uma das bandeiras do comunismo, socialismo, marxismo é a extinção da propriedade privada. E a igreja é contra isso. Eu gostaria de saber o motivo disso, o porquê que a igreja é contra isso, já que poderia ajudar muita gente, né, que precisa de uma terra para plantar, etc., como as pessoas falam. Bom, primeiramente, gostaria de colocar um ponto nessa questão sobre a diferença entre socialismo e comunismo de uma maneira bem light, bem suave. Eu dei 7 ali para o Kiss, que de participação, porque é uma participação típico de que se aprenderam na escola, no ensino médio, bem no nível básico da questão. A diferença primordial socialismo é um sistema de política.
Socialismo é um sistema político, tem preocupações políticas. Comunismo é um sistema completo de realidade, como bem colocou aqui o professor. Socialismo, vamos comparar para tentar visualizá-lo, é contrário ao liberalismo. Comunismo é outra coisa. Mas podemos pensar desta forma, que ajuda mais um pouco. Fazem parte de um mesmo tecido. É impossível um comunista não ser socialista. Ele é socialista. Mas um socialista não necessariamente é um comunista. Alguém comentou ali muito rapidamente que há uma diferença entre luta armada. Quer dizer, ele tem essas coisas na cabeça. Ali ele confundiu a estratégia para se chegar a uma sociedade comunista, que são várias estratégias. Ali é só uma. De fato, para tentar localizar de uma resposta mais central, o socialismo é uma teoria política que parte de uma discussão a respeito da propriedade, de quem é a propriedade. Ela é coletiva ou ela é privada? Essa é uma discussão que começa na história do Ocidente, inclusive com os cristãos. Depois o nosso colega teólogo vai poder falar melhor disso. Mas que tem um desenvolvimento forte lá na teoria do Rousseau. O Rousseau é um filósofo, não é francês, mas que escreveu em francês, tem uma obra bastante forte para o iluminismo francês, chamada o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, em que o Rousseau vai dizer que a desigualdade social entre os homens começou quando aquele primeiro homem, no estado natural, disse, isto é meu, e tomou para si uma propriedade, e um bando de pessoas cultuaram e acreditaram aquilo. Começa aí a discussão mais técnica, mais filosófica a respeito da propriedade privada. De quem é a propriedade? De quem é a terra? De quem são as coisas? Na teoria socialista, em geral, assim, não dividindo entre socialismo e comunismo, a propriedade ela é um bem da história do homem. O homem trabalha, produz, mas esse bem ele pode ser coletivizado. Quer dizer, ele é comum. Ele não é um bem meu. Fui lá, trabalhei, desenvolvi. O que o Marx, agora entrando no comunismo, faz? O Marx, ele organiza cientificamente, ou pelo menos ele acredita naquele conceito de ciência, como que se daria uma sociedade final, passando por várias etapas, inclusive o capitalismo, da propriedade privada, para se chegar a uma sociedade em que todos os bens, ou pelo menos os bens que tornariam a sociedade mais justa e mais igualitária, comum. O comunismo vem daí, quer dizer, dos bens que são partilhados e comungados entre os homens. Como você disse, criaríamos uma sociedade mais justa assim? Olha, vamos tentar responder a sua pergunta pragmaticamente. O que significa isso? Vamos olhar como esta resposta foi dada na história. Toda vez que se tentou instaurar uma sociedade em que a propriedade privada era esvaziada de sentido, ou seja, um bem coletivo, toda vez que se tentou isso, essa sociedade ruiu. No caso das ditaduras comunistas, ruiu a custo de muito sangue, a custo de muitas vidas. Então, a Igreja Católica, a teologia cristã, ela não é contra a propriedade privada. É pelo contrário. A doutrina social da Igreja, e é bom que nós cristãos católicos temos obrigação de conhecer a doutrina social da Igreja, defende a propriedade privada e defende o livre comércio. Isso é uma questão fundamental. Acho que agora você poderia até contribuir. Então eu vou abordar a questão do ponto de vista teológico, e eu acho importante que todos conheçam um grande documento chamado Compêndio de Doutrina Social da Igreja, no qual, a respeito da questão da propriedade privada, a Igreja ela é a favor. Porque a Igreja entende que uma vez que você não tem o espaço onde você pode viver livre, seu,
sem a interferência de um maior, isso pode levar a um grandioso perigo. Você imaginou se você não pudesse, dentro da sua casa, por exemplo, educar os seus filhos na fé? Isso é um absurdo. Então, a propriedade privada, nesse sentido, mais próximo do indivíduo, ela é fundamental por diversas razões e por isso também assegura a liberdade do indivíduo diante da sua família, diante dos seus, até do ponto de vista da possibilidade dele educar como ele deseja e assim por diante. Existe sobre a questão da propriedade privada dentro do compêndio de doutrina social da Igreja uma questão. A propriedade privada, ela é um princípio fundamental, mas sobre ela pesa uma hipoteca social. Sobre esta hipoteca, o Papa João Paulo II falou, diversos outros falaram. O que é isso? O acúmulo desvairado sem colocar a serviço, veja, colocar a serviço é diferente de um Estado que interfere no seu direito de ter uma propriedade. É distinta a questão. Então, colocar isso a serviço. Porque tem gente que quer acumular do ponto de vista egoísta negativo. Agora, quando eu quero ter os bens, ter até uma qualidade de vida boa, não é? Eu tenho que pensar, como cristão, eu devo olhar para o meu próximo, ajudá-lo, contribuir com ele, né? Como uma obra de misericórdia, inclusive. Então, eu acho importante dizer isso. Tá? Fundamentado na caridade. Exatamente. Bacana. O João, ele deu aí a dica, né? Muito mais que apenas explicar para você. A gente traz algumas fontes onde você pode aprofundar o assunto que a gente precisa. Compêndio aí da igreja, né? Sobre doutrina social. Quero citar um outro livro também que fala explicitamente disso. O que há de errado com o mundo, do Chesterton, onde ele afirma nessa questão da propriedade privada. 2 livros aí que você pode aprofundar, até onde ele diz, né? Acabar com a propriedade privada é acabar com a família, acabar com as instituições, né? Então a gente vai agora, né, com a Regiane aqui, olha, que tem também participação pelas redes sociais, Regiane. Isso mesmo, tem bastante gente participando aqui conosco pela hashtag. Já quero deixar o convite para você, né, também participar, enviar para nós a sua pergunta usando a hashtag Canção Nova na JMJ. Eu vou tentar aqui unir umas 2 perguntas aqui, porque a gente tem bastante. Do Roberto Jefferson. Só um minutinho. Ele diz que muitos chamam o Papa de comunista por causa da dedicação aos pobres. E qual seria a diferença do enfoque da Igreja? E o professor Marcelo também, que diz como lidar com a mentalidade comunista entre os membros da hierarquia da Igreja. Respira fundo. Tem muitas coisas imbricadas aí. Quer começar? Pode começar, Francisco. Eu gostaria de começar a responder sobre o Papa e depois aquela questão sobre os membros da igreja com essa mentalidade. Não, o Papa não é comunista, ele já deixou isso bem claro e ele assume uma posição devota justamente ao Evangelho. É que se confunde este perfil do Papa, um perfil diferente do Bento XVI, seu antecessor. E aí é uma questão de personalidade, não uma questão de doutrina. Se confunde essas diferenças de personalidade, de carisma, com teologia. O Papa, ele é católico e está a serviço do Evangelho. Quem diz que o Papa é comunista, desculpa o termo, é um completo idiota. Assim, nesse sentido, eu sou bem duro. Não entende absolutamente nada do que se passa, pelo menos naquilo que é fundamental na vida da Igreja e na vida do Evangelho. Do ponto de vista bíblico-teológico, é fundamental a gente levar em consideração todo o conjunto da revelação de Deus na história. Tá? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há um Deus que olha para situações nas quais o seu povo está sendo de fato oprimido pelo faraó, escravizado. Diz o texto bíblico que Deus ouve e vê o que o povo está vivendo e desce para libertá-lo, conduz esse povo pelo deserto, introduz esse povo numa terra, distribui essa terra ao povo, tá? Onde eles são livres, podem
educar um ao outro na fé, fazer a sua produção e assim por diante. Deus, dentro da tradição judaico-cristã, ele intervém na história em vista de melhorar a vida, obviamente, em todas as suas dimensões. Dimensão social, dimensão política, dimensão econômica e assim por diante. Em dado momento da história de Israel, alguns reis surgem e colocam a perder todo esse processo. Quando nós olhamos para a tradição bíblica, a gente percebe que alguns desses reis instrumentalizaram de fato o poder, fizeram, a partir das suas estruturas, escravos e assim por diante. E os profetas, eles surgem ungidos pelo Espírito, exatamente para dizer, olha, não é dessa maneira que o rei deve atuar. Matando as pessoas, como a gente vê no caso Elias, frente a Acabe e Jezabel, lá no livro dos reis, e outros como Amós, como Oséias, todos eles falam, não é, dos desmandos desses poderes muito rígidos que intervêm demais na vida da população. E eles, os profetas, eles vão dizer que muitas vezes os pobres foram esquecidos, que os pobres foram deixados de lado, que os pobres foram instrumentalizados. E existem estudos belíssimos dentro do escopo bíblico sobre as categorias dos pobres na Bíblia. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros. E dentro da tradição bíblica, Jesus também assume isso. E ele vai dizer, ora, eu vim para anunciar a boa nova aos pobres. É entendido aqui, pobre na condição econômico-social, mas também na questão da humildade, da abertura do coração. E não é raro nós ouvirmos esta expressão, que a igreja opta preferencialmente pelos pobres, porque Jesus faz essa opção. Em que sentido? É dizendo que os que têm alguma posse não prestam, etc. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de, embebido de amor, ágape, olhar para aqueles que, de alguma maneira, tá, experimentam a falta de algo para a sua sobrevivência. Então, Jesus anuncia esse reino e pratica isso, e não significa olhar para o pobre que a igreja seja comunista. Porque Jesus fez isso também olhando para os ricos. Deixa eu só complementar uma coisa que ele comentou. Nesse sentido, o pobre ele tem uma concepção teológica e antropológica. Pobre todos somos todos. Sim. Somos todos na miséria. E o que faz o comunismo é esvaziar esse sentido e dar ao pobre unicamente um viés econômico material. Tem mais uma pergunta que eu gostaria de responder. O que a gente deve fazer para combater a mentalidade? Eu já ia falar assim, ficou uma pergunta não respondida, a gente vai deixar para o próximo bloco. Perfeito. Porque a pergunta do Marcelo, se eu não me engano, né, do professor Marcelo, é qual a nossa postura frente, né, a líderes dentro da igreja que assumem uma postura comunista. A gente vai deixar essa pergunta para o próximo bloco, com certeza, você em casa deve estar assim, meu Deus, eu levantei a mão, tem alguém aqui assim. Nessa hora a gente pergunta, né, Mirella, como falar com eles, né? Como? Por isso que a gente convida você a participar nas nossas redes sociais. Vou pegar minha plaquinha de novo, que deu super resultado. A gente já viu, chegaram 3 questões, a Regiane está ali. Pode mandar a sua questão, ela vai tentar fazer um resumo para que todo mundo seja respondido dentro do tempo, se Deus quiser. Vamos para o intervalo. Breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.